Graça e paz. Vamos continuar nesse espírito de adoração e prepare o seu coração agora para receber a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 1 a Reis. 1 Reis, capítulo 11. 1 a Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 8. 1 a Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 8. Diz assim, versículo 1. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. 2. Mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A essa Salomão se apegou pelo amor. 4. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. 5. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. 6. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. 7. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e Maloque, abominação dos filhos de Amon. 8. Assim fez para todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Amém? Abaixe sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e leve seu pensamento a Deus. Deus, em nome de Jesus, vem levando os seus olhos para esse momento, Pai. Venha me usando e que não possa ser eu falando algo que eu preparei, mas que possa ser o seu Espírito Santo falando através de mim, algo vindo diretamente do seu trono. Toque em cada pessoa que está vendo esse vídeo agora e vem inundando o lugar que ela está, inundando a casa dela com teu Espírito Santo. Toque no coração de cada um e torne uma terra boa. E venha trazendo verdadeiro arrependimento, venha trazendo transformação. E que nós possamos receber a sua palavra agora e possamos ser transformados de dentro para fora. E que nós possamos ser quem nós nascemos para ser, Pai. E venha fazendo com que essa palavra possa ser enfincada em nosso coração, que possa dar frutos e que os frutos possam permanecer. Que não possa ser apenas mais um conhecimento adquirido, mas que possa ter prática na nossa vida. Venha retirando toda distração agora, retirando todo o sono e venha levando a nossa mente cativa a Ti, blinde a nossa mente contra todo pensamento que não provenha do Senhor e que o nosso foco possa estar no Senhor agora e não permita com que nada nem ninguém possa nos impedir de experimentar da Sua graça agora, experimentar e receber a palavra que o Senhor tem preparado para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então aqui, eu acredito que vocês devem conhecer quem é Salomão. Salomão, ele é o filho do rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. E Salomão, em um momento da vida dele, Deus virou para ele e falou assim: me peça o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pediu sabedoria para reinar sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel era grande e ele era uma pessoa, um jovem imaturo. E Deus falou para ele assim: já que você pediu sabedoria e não pediu a morte dos inimigos, nem pediu riquezas, nem pediu honra, eu vou te dar, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar paz. E a palavra fala que nunca houve um rei antes e nunca haverá depois um rei como Salomão. Só que ele se corrompeu no fim, porque a palavra de Deus, a lei de Moisés, dizia que os israelitas não deveriam se casar com povos de outras nações, porque isso ia fazer com que eles se corrompessem e que eles começassem a adorar outros deuses e caíssem na idolatria e se desviassem do caminho de Deus. Mas Salomão,
ele fez isso. Aqui fala que ele casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. Então são 1000 mulheres. Ele meio que casou 1000 vezes. Então, ele desobedeceu esse mandamento de Deus. E ele casou com pessoas que eram fora do reino de Israel. Ele casou com povos que adoravam a outros deuses. E isso fez com que o coração dele fosse corrompido. E ele começou a adorar outros deuses e ainda fez templos para esses deuses. E se Salomão fez templo para esses deuses, é também bem provável que o povo de Israel também começou a adorar outros deuses. Porque Salomão não ia fazer um templo só para uma mulher e não ia deixar com que ninguém entrasse. Então era bem provável que o povo israelita também começou a cair na idolatria e adorar outros deuses aqui por influência dessas mulheres que Salomão casou. E aqui, então ele fez aqui templos e adorou outros deuses e seu coração se corrompeu por causa que ele casou com mulheres que não eram israelitas, não serviam a Deus. Aqui a gente pode ver 2 pontos importantes para ele ter se casado com tantas mulheres. A primeira, ele poderia ter uma carência que ele não deixou Deus suprir. E ele acabou tentando suprir com várias mulheres. E também porque aqui a gente vê que ele casou com 700 princesas. Ou seja, ele casava com princesas para evitar guerra. Porque isso a gente vê em muitas outras fases, muitas outras vezes na história da humanidade. O povo juntando, casando uma pessoa de um povo e outra de outro, para que não haja guerra e ali, para que possa haver paz. Mas Salomão, ele casou com várias princesas para que o reino dele pudesse ter paz. Mas Deus já tinha falado que ele daria paz para Salomão. Então, ele tentou adquirir essa paz, fazer com que o reino dele não estivesse em guerra com os próprios braços, com a própria força. Ele não confiou em um Deus que disse que ele teria paz porque ele pediu sabedoria, mas ele tentou fazer com as próprias forças e saiu casando com povos, com mulheres de outros povos e por isso caiu na idolatria. Por isso o coração dele se corrompeu e provavelmente o dos israelitas também. Agora lá e mais pra frente, nos próximos versículos a gente não vai ler, mas fala que Deus, ele se indignou com Salomão e ele decidiu que ele ia tirar o reino de Salomão. Mas ele tinha um amor tão grande por Davi que ele decidiu que não ia tirar na vida de Salomão ainda. Ele ia deixar com que Salomão reinasse sobre as 12 tribos todos os dias de sua vida. Mas que no filho de Salomão esse reino ia se dividir, mas por amor a Davi novamente. Ele ia deixar com que a linhagem de Davi reinasse sobre uma tribo e todas as outras iam ser reinadas por um servo de Salomão. Aí na palavra fala, se você quiser conferir depois, que Deus disse que ele ia entregar o reinado para um servo de Salomão. Vamos aí em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14, diz assim: O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadad, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Agora aí no versículo capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, versículo 23 ao 25, diz assim: Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. 24. Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. 25. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Ele fez mal como Hadad havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então a gente viu aqui 2 pessoas que se levantaram contra Salomão. Deus falou que ele ia tirar o reinado de Salomão. E aqui 2 pessoas se levantaram, 2 adversários, Hadad e Rezon. E
eles foram e lutaram contra o povo de Israel. Então, lembrando, Deus tinha prometido para Salomão que ele teria paz. Mas ele não confiou no que Deus disse e tentou adquirir a paz com as próprias forças. E por isso caiu na idolatria. E por causa da idolatria dele, ele não teve paz. Aqui nós vemos que a palavra falou aqui que Hadad e Rezon fizeram muito mal a Salomão. E que todos os dias de sua vida ele estava em guerra contra eles. Ele estava em conflito contra eles. Então, por causa que Salomão não confiou na palavra de Deus, que ele dizia que teria paz e tentou fazer essa paz com as próprias mãos, ele teve guerra. Por quê? Porque ele não confiou em Deus. Então a gente vê aqui que Salomão, ele poderia ter um reinado muito melhor, ele poderia ter tido uma vida muito melhor, ele poderia ter dado às próximas gerações uma história muito melhor, porque se a gente continuar na história de Israel, a gente vai ver que daqui foi só desbarrancou tudo, porque o povo começou a cair na idolatria, o reino de Israel ia ser dividido entre Israel e Judá, e apenas da descendência de Davi, eles iam reinar apenas sobre uma tribo. E isso só por causa do amor de Deus por Davi, porque se não fosse por isso, Deus não deixaria com que eles reinassem sobre mais nenhuma tribo. Agora continuando, 1 Reis, capítulo 11, versículo 26 ao 27, diz assim: Jeroboão, filho de Nabate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era viúva, chamado Zerua, revoltou-se contra o rei. 27. Esta foi a causa porque se levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Então, aqui a gente viu mais um adversário que se levantou contra Salomão. E a gente vai ver aqui que o profeta Aías, ele fez uma promessa, ele fez uma profecia sobre Jeroboão. E falou que Jeroboão, por causa do pecado de Salomão e que Deus tinha decidido tirar o reinado das mãos dele, aqui Aías fez uma profecia sobre Jeroboão, falando que ele ia ser o próximo rei de Israel. Ele ia reinar sobre 10 tribos e o filho de Salomão iria reinar apenas sobre uma. E tá aí em versículo 37, 1 Reis, capítulo 11, versículo 37 ao 38. Diz assim: Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo o que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. 8. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Então, qual era a promessa de Deus aqui? Que ele ia dar o Israel para Jeroboão. E se Jeroboão continuasse nos caminhos de Deus, ele ia fazer com que ele continuasse reinando. Então, a promessa era, ele ia reinar sobre o povo de Israel. Amém? E aqui, se a gente continuasse vendo, a gente vê que porque Jeroboão recebeu essa promessa e se levantou contra Salomão, Salomão tentou matar ele e ele fugiu para o Egito. Agora no capítulo 12, aqui Salomão morreu já, e quem tomou o reinado foi Roboão, o filho de Salomão.